Fala comigo! Estamos aqui no nosso primeiro podcast, projeto novo da Universidade de Festas. Eu sou Lilian Souza e estamos aqui hoje. Eu sou o Rogério Moura, da Universidade de Festas também. Estamos apresentando hoje o nosso primeiro programa com o Thiago Gato e a Kelly Nassim. Tiago, tenho aqui várias perguntas aqui para você. Estou muito curiosa e queria saber como você começou nesse mundo da gastronomia, o que te levou a isso, porque, para quem não sabe, o Tiago é major da Polícia Militar. E eu estou curiosa para saber como ele foi parar nisso. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. É importante. Bem, começo primeiro agradecendo o convite de vocês. Admiro muito o trabalho de vocês todos. E, para mim, é um prazer, uma honra estar aqui para falar Prazer um pouquinho. é nosso. E também agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aqui também. Espero que seja assistindo e ouvindo. Espero que seja uma boa conversa para que todo mundo tenha abra os olhos de muita gente para essa questão de gastronomia, de empreendedorismo. Sim. A gente vai falar sobre muita coisa boa hoje aqui. E falando sobre a questão de como a gastronomia entrou na minha vida, né? A gastronomia, na verdade, eu sempre cozinhei. Comecei a cozinhar com 7 anos de idade, mas era cozinha, óbvio, para não ficar com fome. Criança faminta. Nossa, 7 anos, bem novo, realmente. Primeira vez que fui tentar fazer uma farofa de ovo com 7 anos. Queimei a sobrancelha, queimei os cabelos na frente, tudo certo, faz parte, né? Mas sobrevivi. Mas aí depois, quando eu entrei pra polícia, meus pais foram embora do Rio. Eu sou carioca, mas meus pais não são. Então, meu pai é da Marinha se aposentou, foi embora, eu continuei e passei a morar sozinho. Então, passei a ter que me virar. E viver de lasanha de micro-ondas não dava. Né? E qual era a sua idade quando você... Então, 19 anos, quando eu fui morar sozinho. Né? Certo. Eu entrei pra polícia com 19 anos. E nessa brincadeira, aí conheci minha ex-mulher, e aí aquela coisa, para poder criar um ambiente familiar, me aproximar mais da família, eu comecei a cozinhar, e aí tinha um grupo de amigos, acabei reunindo um grupo de amigos, onde eu sempre cozinhava, de 15 em 15 dias, a gente chamava de explosão de sabores. Você cozinhava para todos eles? Cozinhava, mas era um grupo de 12 pessoas, geralmente, né? E a gente, de 15 em 15 dias, um sábado, a gente pegava e eu cozinhava. Tiago, tu tá convidado para ir lá para casa a hora que você quiser. Vamos montar um grupo lá também, né? E aí, nessa brincadeira, eu fui ganhando, né, gosto pela gastronomia, que também funcionou depois disso como uma terapia, com relação em contraponto à polícia, porque na época os primeiros 10 anos foi diretamente voltado para a área de combate mesmo. Eu comandava operações constantemente, toda semana eu estava dentro de favela, né, de comunidades trocando tiro, eventualmente. Quase sempre tinha confronto, alguma coisa do tipo, mas era bem intenso. Então, a gastronomia foi como uma terapia, um contraponto. Era a sua válvula de escape, por exemplo? Era uma válvula de escape, né? Um hobby que, ao mesmo tempo, era uma válvula de escape. E aí a galera também foi gostando dos pratos e cada vez eu queria fazer pratos mais elaborados, né? Me desafiando cada vez mais. Até o dia que minha mãe e minha ex-mulher, na época era minha esposa, se juntaram para me convencer a me inscrever para o MasterChef. E eu naquela achava, eu cozinho para os amigos 4 horas de gastronomia, bebendo vinho, batendo papo. Eu não vou conseguir fazer sob pressão em 1 hora, 40 minutos, fazer um prato lá no MasterChef, na televisão, na frente do Brasil inteiro, e ainda vou passar vergonha nacional. Aí eu fui naquela, até que eu me convenci realmente que valia a pena tentar, elas me convenceram, e aí eu fui, me inscrevi e fui chamado. Você lembra do sentimento que você teve quando você foi chamado? Qual foi a sensação? Inicialmente foi até de não acreditar, achar que de repente poderia ser uma pegadinha, né? Uhum. Mas realmente, assim, quando eu fui, aí liguei, fiz contato com o pessoal, falei, não, realmente você foi chamado para o programa do MasterChef, a próxima etapa, no caso, porque são várias etapas. Sim. Né? Não é só a inscrição e passar São na quantas inscrição. etapas? Foram 4 etapas, se não me engano. Foi a primeira etapa que foi o vídeo, de 15 minutos fazendo um prato, depois 20 minutos lá presencial para um chefe e um cara, enquanto você era entrevistado, tinha que fazer esse prato em 20 minutos e apresentar. Se passasse, tinha uma prova em equipe, eram 10 pessoas, e de cada grupo de 10 só passavam 2, foram diversos grupos de 10, e depois disso ainda tinha um psicotécnico. Se passasse no psicotécnico, aí ia para duelo da televisão, que era a primeira parte televisionada, que aí era o duelo para saber quem ia ganhar o avental e ia entrar no programa. E sem contar que nessa prova, assim, nessa temporada, acho que foram 32 ou 34 mil inscritos. Caramba! Para entrarem, acho que entraram 22, se eu não me engano, na minha temporada. 34. Então, Legal. Muita gente. Agora, muita gente. quando você ganhou aquele avental ali, o que você sentiu? Novamente, foi aquela coisa. Inacreditável. Assim, que foi a Paola chegou e, assim, ela do nada foi falar quem era e só estendeu o braço para mim, assim, com o avental na mão. Eu falei, tipo, é pra mim esse negócio? É eu mesmo? Aí tu falou, é pegadinha, de novo, né? Aí ela olhou pra mim, entregou assim, deu uma piscadinha, eu falei,
É sério. Eu acho que eu vou pegar. Legal, Falei, né? é sério. Deixa eu pegar antes que ela desista. Legal. Foram quantos dias lá? Então, foram mais de 2 meses de gravações. Porque era todo dia. Era de segunda Caramba. a sexta, segunda a sábado, na verdade, a gente estava lá. Sábado ainda tinha um... sempre Bem tinha- intenso, né? É bem intenso, Como bem é que é intenso. essa dinâmica? Vocês ficam em algum lugar? Não, assim, a gente vai pro ponto de encontro de manhã cedo, 7 Certo. horas da manhã, 6 horas da manhã. Quando era prova em equipe, que era prova externa, aí era cedinho. 6 horas da manhã eu tava no ponto de encontro, porque tinha que ser levado todo mundo. Quando era no estúdio mesmo, aí era geralmente 7, 8 horas da manhã, mas a gente começava a gravar umas 10 da manhã e terminava de gravar, principalmente no começo, que tinha muita gente, terminava de gravar meia-noite, 1 hora da manhã. E aí no dia seguinte, aí ia pra casa, não tem confinamento, não tinha. Hoje em Sim. dia, nessas temporadas agora Aham. tem, porque negócio de Covid. Ah, Aí então eles tá. confinam todo mundo, Entendi. fazem um exame e mantêm a galera confinada. Mas na minha época, em 2018, 2019, não teve confinamento e você vai pra casa e volta no dia seguinte de manhã cedo de novo. Agora, fala pra mim um momento bom e um momento ruim lá do programa. Programa. O momento bom do programa, eu acho que foi... Primeiro eu vou falar do ruim. O ruim foi legal, assim... Bom, o ruim foi legal. Puta minha, vamos lá. O ruim Então foi... o bom foi. Assim, o ruim foi legal porque ele foi justamente um preparatório pro bom, Sim. entendeu? Aham. Isso foi legal, porque... Aí é importante. Primeiro, a parte ruim foi quando eu quebrei a perna. No meio da temporada, eu quebrei a perna, não no programa especificamente, fora do programa, mas durante o período de gravação. E eu vim numa batida muito boa, de bons resultados de prova. E você pensou em desistir? Então, isso nunca passou pela minha cabeça. A minha preocupação era justamente de Mesmo não... com dor, mesmo... Mesmo com dor. Minha preocupação era não poder participar, mas era alheia à minha vontade, né? Por questões médicas, e Aham. teve esse risco, porque quando eu quebrei a perna, a indicação era de cirurgia, era de colocar pino e parafuso, e eu meio que peitei o médico, falei assim, eu procurei de toda maneira não ter que fazer isso, e ele falou, dá para tratar, mas você não pode ser que tenha algum problema no futuro, aí é conta e risco, mas você não pode botar esse pé no chão de jeito nenhum, não tá tão desalinhado assim, dá para calcificar do jeito que tá. E eu banquei e continuei num pé só. Eu assisti um vídeo Nossa. que ali mostrava a tua dificuldade, você ali pulando, né? E a tua pulando. dificuldade falando sobre dor, eu fiquei imaginando como você conseguiu e você passou por essa etapa, não foi? Foi realmente bem complicado, porque eu sentia dores constantes, tinha que tomar analgésicos muito fortes para suportar a dor. Quando era prova individual, era 1 hora e meia pulando num pé só. Quando era prova em equipe, era de 2 horas a 2 horas e meia. Caraca. Eu Então, imagino o dia inteiro. E o problema é que eu comecei a desenvolver fascite plantar no outro pé, comecei a ter dor no joelho do outro pé, da perna boa, porque eu ficava tava pulando. forçando. Então acabou que eu tinha dor dos 2 lados. Cara, Sim. né, chegou no final, nos últimos episódios em que eu estava participando, eu já estava assim, exausto. Né? Era analgésico, antitérmico e eu ainda tinha que tomar antialérgico todo dia. Porque eu sou alérgico a crustáceo. E eu nunca sabia quando ia ter crustáceo nas provas. Então, antes de cada prova, eu sempre tomava um antialérgico para E não não correr dava o risco. sono, não? É isso que eu ia falar. Eu tinha que bancar também, atrasava, o raciocínio ficava mais lento. Né? É. Eu tomava Polaramine 12 horas, fica 12 horas no Pô, organismo. isso dá um Sim. sono, pô, É. pelo menos pra mim. Eu tinha que tomar o tempo todo. E, então, assim, ninguém faz ideia de tudo que eu estava cara. fazendo ali, da dificuldade que era. Agora uma coisa que o ser humano ele não sabe o poder que ele tem, Exatamente. porque, né? Olha só os desafios que ele teve que enfrentar e a vontade era tão grande que aquilo ali se tornou pequeno. E aí o momento bom vem justamente depois disso, que foi no primeiro episódio em que eu quebrei a perna, pareci com a perna quebrada, eu fui muito mal no desempenho, foi logo uma prova em equipe, 2 horas e meia. E eu não estava habilitado, acostumado ali a ficar tanto tempo numa perna só, e aí estava tão recente, tinha 3 dias que eu tinha quebrado só, que eu senti muita dor. E aí que eu passei a sentir muita dor. E aí nessa situação, acabou que nessa primeira prova eu fui mal de desempenho. E aí inclusive a gente foi para a prova de eliminação, se não me engano, nessa Foi. questão. E aí no episódio seguinte, que foi prova individual, no episódio seguinte, eu fui muito bem, eu ganhei a prova. E, inclusive ganhei a prova com crustáceo. Além de tudo. Caraca. Primeira prova individual com a perna quebrada e ainda crustáceo sem poder provar a comida. Entendeu? E aí eu peguei e ganhei a prova. Foi uma caixa misteriosa, temática dos ex-participantes, do profissionais, que era a Lubianca, no caso, a caixa que eu peguei. Aí eu fiz um prato americano, né, com os ingredientes que eu recebi e ganhei a prova. E isso foi para mim um momento assim de realmente a minha superação, ela realmente foi assim coroada naquele momento. Sim, eu vi ali. Vem cá, agora
Eu sei que você não pode falar, mas eu vou perguntar. Fogaça ali, ele puxava a sardinha pra tu? Não pode. Não, assim, né, é óbvio que do decorrer do programa, a gente tem... Os chefes vão criando identidade com alguns participantes. Né, seja pelo estilo de gastronomia, seja pelo jeito pessoal. Isso é normal. Né, a gente vê que cada um ali vai se aproximando de um outro participante por um carinho a mais. Não que isso venha influenciar diretamente no julgamento dele, mas tem essa questão. E eu, inclusive, que o único chefe do qual eu fiquei amigo realmente depois do programa foi o Fogaça. A gente ficou amigo mesmo, troca mensagem no WhatsApp, né, no Instagram, a gente conversa. Quando eu falo com ele, ele me atende, conversa comigo de boa. Quando ele vem no Rio, muitas vezes eu encontro com ele. Agora ele está sem restaurante aqui no Rio, mas ele tinha. E eu sempre, quando ele estava aqui, eu sempre ia no restaurante dele, a gente batia papo, ficava lá de boa. Ele é gente fina, é o cara assim que realmente bom demais. Um baita de um profissional, né? Gente como a gente. Agora, depois do programa, você se especializou? Então, Ainda mais? Isso. Até o programa eu era totalmente autodidata, não tinha feito curso nenhum, até porque o amadores não pode fazer curso, pode fazer cursos rápidos, mas não nenhum curso profissionalizante. Né? E depois do programa eu fiz cursos, mas cursos curtos, direcionados. Porque eu acredito que quem trabalha com gastronomia, chefe de cozinha, especificamente cozinheiro, ele tem que direcionar para o que ele quer trabalhar. Ele tem que escolher uma área e se especializar naquilo ali, mas de uma forma muito objetiva. Sim. Porque, para mim, uma das piores coisas que existe na face da Terra é quem quer trabalhar dentro de uma cozinha e querer fazer faculdade de gastronomia. Eu ia perguntar isso agora. É uma pergunta. O que você acha disso? A pessoa que quer trabalhar com cozinha e ela acha que tem que fazer a faculdade para isso. Só serve para encher o dinheiro do dono o bolso de dinheiro do dono da faculdade. Jura? Só para isso. No mais, a pessoa está jogando dinheiro fora e está jogando o tempo fora. Porque faculdade de gastronomia só serve para formar professor de faculdade de gastronomia. Ou seja, é um ciclo vicioso. Não serve para nada. Quer trabalhar na cozinha efetivamente? O que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer comida oriental. Faz um curso de culinária oriental e você vai vou te falar, o pessoal da faculdade que tá ouvindo a gente falar isso agora vai falar que tá falando mal da mim. Não, mas olha só, eu penso exatamente como o Thiago tinha te falado isso, né? Para gastronomia, cara, você quer montar um buffet, se torna especialista no teu cardápio. Você não precisa aprender várias coisas que você não vai usar. Isso é verdade. Até porque quem é especialista em tudo não é especialista em nada, né? Vamos lá, a faculdade aqui sempre existiu. Quando foi que começaram a criar os cursos de gastronomia? Tem pouco tempo, foi só mais um curso que foi criado para ganhar dinheiro. É verdade. Entendeu? Foi uma invenção que foi feita para ganhar dinheiro. A maioria dos chefes, grandes chefes, nunca botaram o pé na faculdade de gastronomia. Né? O máximo que eles estudam são escolas renomadas de gastronomia. E aí eu cito, por exemplo, Le Cordon Bleu. Um curso de formação, o Grand Diplôme, que é o curso mais completo que existe lá, onde você forma um chefe de cozinha e chefe patissier, né, de confeitaria, esse curso demora 9 meses. E você sai com uma bagagem muito maior do que qualquer faculdade preparada para trabalhar em qualquer cozinha. Porque é direcionado para a cozinha, efetivamente. Técnicas, organização de cozinha, gestão de cozinha. Então não tem por que gastar 3, 4 anos da faculdade de gastronomia, que no final você vai trabalhar como cozinheiro e vai ganhar R$ 1.400, R$ 1.500 na cozinha qualquer, enquanto você pagou 3 mil de faculdade, 2, 3 mil de faculdade. Sim. Entendeu? Não tem lógica. Velho. Muitos me perguntam, né? Para eu trabalhar com buffet, eu tenho que fazer faculdade de gastronomia, eu tenho que estudar gastronomia? Eu sempre digo o seguinte, você não precisa perder 3, 4 anos estudando gastronomia, mas você tem que ser especialista no seu cardápio, aprende aquilo que você quer oferecer para o seu público, treina a sua equipe, repete a operação e você vai se tornar especialista no seu cardápio. Só isso. Eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo, cursos que eu fiz depois do Masterchef, foram cursos de 4 dias e o outro, um de 5 dias e o outro de 3 dias. Um curso de técnicas clássicas francesas e um outro curso de técnicas de sous vide, né, que é um tipo de processo de cozimento específico que aumenta o rendimento, diminui a perda, é bem legal e controla o ponto do cozimento. Então, assim, foram cursos muito rápidos, muito pontuais. Eu fiz um curso de churrasco, um workshop de 2 dias de churrasco, fiz um workshop de 1 dia de panificação, coisas muito direcionadas. Mas a maior parte do que eu aprendi sozinho. Eu aprendi trabalhando na cozinha. Quando eu saí do Masterchef, a primeira coisa que eu fiz foi estagiar em restaurante. E aprendi efetivamente, dentro de uma cozinha, como a cozinha funciona. Que a prática, né? Exato, a prática, exato. Ela é... Culturalmente, na cultura que mais trabalha a gastronomia, que é a francesa, a primeira cultura que criou um método dentro de uma cozinha profissional, realmente, e divulgou esse método para o mundo, que foram os franceses, classicamente lá, você começa e o conhecimento absorvido é dentro de uma cozinha. É do chefe para o ajudante.
E o ajudante vai aprendendo, passa por todas as estações dentro da cozinha até que ele aprende todos os funcionamentos. Um dia ele vai virar sous-chefe, depois ele vai virar chefe. Né? Então é na prática que se aprende muitas vezes e estudo. Sim. Mas esse estudo não tem por que ser feito num banco de faculdade que vai te tirar 3, 4 anos, mas não vai te ensinar realmente o que é trabalhar numa cozinha. Esse tempo, em 2 anos que você trabalha numa cozinha diretamente, você vai aprender mais sobre cozinha de verdade, gestão de uma cozinha, do que dentro de uma faculdade em 3, 4 anos, quando você nem botou o pé direito. Estagiei durante a faculdade. Cara, mas você tem tanta informação passada para você que você perde tempo, você perde foco. Para vocês terem ideia, pessoas que entraram no treinamento, alunos que entraram no treinamento da universidade, entregaram o primeiro buffet com muito sucesso. Quem me dera que há 20 e poucos anos atrás, eu tive que quebrar a cabeça pra caramba para poder adquirir, até conseguir realmente conhecer o ramo, sabe? Então, conhecimento é poder, né? Agora, a gente está falando aqui sobre formação de gastronomia. Aqui no Brasil, a gente é incentivado a ser o quê? CLT. A gente é incentivado a ser funcionário de alguém, não trabalhar por conta própria. Então, o empreendedorismo mesmo não se aprende. Até hoje em dia tem até curso, né? Mas não é incentivado, não tem, não tem nas escolas. Na verdade, é o tipo de informação que deveria ter nos bancos escolares, por exemplo, a parte de finanças. Sim. Começando com finanças Deveria do lar. ser curricular. De um lar. Com finanças do lar deveria ser a primeira. Né? Depois, empreendedorismo e política. Política, no caso, assim, todo mundo a Constituição deveria ser ensinada nas escolas. Né? Inteligência emocional também, né? Eu acho que, assim, você tem que aprender, primeiro, a poder se gerir, e, segundo ponto, você tem que aprender como se comportar na sua nação, no seu regime de lei, no seu país. Então, isso a gente deveria ter. E é a política que eu falo, a política apartidária. É justamente isso, leis. Né? A gente tem que ter noções legais do que funciona. Porque aí, a partir daí, você realmente tem pessoas que vão pensar diferente, vão realmente abrir uma mente empreendedora dentro do arcabouço do seu país. Agora não, nosso método de ensino hoje é totalmente voltado para fazer mão de obra, de chão de fábrica. Né? A gente não tem um incentivo à formação do empreendedor, de quem quer investir. Né? Você vê que são 500 milhões de leis trabalhistas, não sei quantos direitos trabalhistas, mas que só travam o empreendedor e o trabalhador. Sim. Verdade. Né? Fica um preso no outro. Exatamente. Esse fato que você falou da gastronomia, a gente até brinca com os alunos aí e fala assim, vocês já estão trabalhando com buffet, né? Só que querem ir para um nível para faturar mais, saber como vender o seu produto melhor. Porém, tu vai fazer a faculdade de gastronomia, vai perder lá seus 4 anos lá. Para quê? Qual o objetivo final de fazer a gastronomia? Aí eles falam assim, não, porque aí eu vou poder cobrar mais, ou para ganhar. O teu objetivo é para ganhar dinheiro fazendo a gastronomia? Tem que ganhar dinheiro agora. Tu vai perder 4 anos para ganhar dinheiro daqui a 4 anos. É o que você falou, de ter um curso de especialização com uma coisa rápida. E aí ele fica especialista naquele prato e começa já a botar dentro do cardápio dele. E já começa a ganhar dinheiro hoje, depois desse treinamento. Inclusive, eu já tô vendo que depois desse podcast já vão começar a falar assim, ele vai dar algum treinamento pra gente? Que eu quero montar um cardápio assinado por ele. Vai acabar acontecendo. Olha aí. Tamo aí, não pode nada, com certeza. Já se prepara, que depois eu vou te contar. Com certeza. Agora, uma pergunta. Quando o cliente vira para você e fala assim, olha, eu vou te contratar, mas eu que compro tudo. Você só entra com a mão de obra. E aí, tu faz ou não? Por quê? Aí nessa hora eu chego assim e falo pra ele, infelizmente você vai ter que procurar algum outro chefe para fazer, porque eu compro os meus ingredientes. É um problema muito sério isso. Quando o contratante resolve comprar os seus ingredientes, né, você coloca em risco a qualidade do seu prato. É verdade. Porque pode ser que ele vá comprar o mais barato, se ele não achar, ele vai substituir por alguma coisa que ele acha que serve e não serve. Né? De repente, e ele vai te cobrar a mesma qualidade. Ele vai cobrar a mesma qualidade. Aí vai chegar aquela alface murcha, você vai pedir uma alface americana, ele vai pegar uma alface lisa, vai chegar uma alface murcha e ele vai querer uma salada Caesar perfeita. Até porque ele não entende daquilo. Ele não entende, exatamente. Então, o que eu falo? Não existe essa possibilidade. O cliente, eu tenho a liberdade de comprar os ingredientes e o preço do meu serviço é esse. Se não quiser, então procure alguém que queira se arriscar, porque está colocando o nome em risco. Agora, você mesmo que compra ou você pede alguém para ir comprar? Não, eu compro. Tu é enjoado, então. Chato, porque como os meus trabalhos, os meus eventos, eles são
menores, assim, não são... Não, porque- mas tu não tá errado, não. Tu É. tá certo. Porque Então, você tá garantindo a qualidade do eu evento. poderia até treinar alguém, se eu crescer, ou se aumentar muito, eu posso treinar alguém, mas aí tem que ser alguém de confiança que saiba o padrão de qualidade que eu exijo e que exija o mesmo padrão de confiança, o mesmo padrão de qualidade, né? Mas até lá, é muito importante, é sempre bom, pelo menos, mesmo quem faça isso, quem tem um trabalho maior, assim, uma equipe maior, e que tenha que delegar, porque delegar é importante para crescer. Sim. Também É. ninguém consegue aumentar o tamanho do serviço que presta, e aí, óbvio que quando você aumenta o seu serviço, você aumenta a captação também financeira do quanto Sim. você pode ganhar, uma hora você vai ter que delegar. Porque senão você se limita, você Sim, é uma é pessoa só. É. Mas, para delegar, você tem que treinar muito bem as pessoas. Exatamente. Né? E aí você tem que exigir um padrão de qualidade, e mesmo assim, de vez em quando, você tem que ir lá e conferir uma coisa ou outra para poder mostrar que você ainda fiscaliza. Né? Para que, de repente, você ali dá um incerta, deixa eu ver Sim. como é que tá isso aqui, deixa eu ver como é que veio esse salmão, você vai lá dar uma olhada, deixa eu ver como é que vieram essas verduras aqui. É basicamente o trabalho de um chefe mesmo. Que Exatamente. Ele vai... O chefe, muitas vezes, ele passa o dia inteiro numa cozinha e não cozinha um prato sequer. Na maioria das vezes, ele Só fiscaliza fiscaliza. o que os Ah, tá. outros fazem, ele vai ali, vai provar o preparo, ver se tá bom. E aí, quando surge... Mas é por isso que sai perfeito, Thiago. Exatamente. Porque se o cara tiver focado numa flambagem aqui, ele deixou o outro ali passar o tempo. De repente é melhor ele estar olhando, flambou, não sei o quê, né? Aí vai equalizando tudo para ficar O chefe perfeito. pega, ele monta um cardápio, ele cria os pratos, e aí depois ele pega a equipe um dia, e aí ele cozinha todos os pratos para a equipe, e aí naquele dia todo mundo só olha, só observa, ele cozinha todos os pratos e todo mundo prova tudo. E aí, a partir dali, a equipe treina e executa, e ele vai só fiscalizando. Ah, você errou aqui, muda isso aqui, você errou aqui, bota um pouco mais de sal, você emulsiona com mais manteiga aqui, e ele vai só coordenando. A função do chefe é basicamente essa. Qual o mais difícil? Trabalhar com a comida, mesa gastronômica, e as pessoas se servirem, ou trabalhar com empratado? Na verdade, sem dúvida, o empratado, né, prato feito, prato montado, é mais complicado. Porque uma vez que você tem, por exemplo, rechôs ali, você prepara tudo, você pode manter aquecido de uma certa forma. Se você tiver um bom material, um bom equipamento, você mantém aquecido a temperatura o mais próximo possível do ideal, e você tem um produto servido, as pessoas se servem. O empratado, todos os pratos têm que sair iguais. O desafio é que ele saia. Todos iguais, todos no mesmo padrão, na mesma montagem, na mesma temperatura. E aí, como é que eu vou conseguir servir o prato na mesma temperatura? O prato quente para todo mundo, na temperatura correta. Aí eu tenho que pensar, se é um prato quente, meus pratos têm que sair aquecidos de uma estufa ou de um forno, numa temperatura específica, para dar tempo de eu espalhar eles numa bancada, montar todos os pratos, e que aquele prato quente mantenha os ingredientes que eu colocar nele aquecidos por mais tempo. E precisa de uma equipe maior também, né? Sim, quanto maior o número de pessoas do evento, maior o tamanho da equipe, né? O número de pessoas, uma pessoa para colocar cada ingrediente, é uma linha de montagem, na verdade, quando a gente faz dessa forma. E isso é uma coisa muito importante. A gente tem que pensar, é linha fordista. É de cima para baixo, da esquerda para a direita, montando todas as linhas de pratos. E assim, são 100 pratos para montar, a cada 10 pratos montados os garçons já levam, para poder não dar tempo daqueles pratos já montados esfriarem. É uma questão rotativa. Os pratos são frios, os pratos têm que estar na geladeira. Então eu vou servir um prato de salada, o ideal é que os pratos estejam frios também. Eu prefiro trabalhar com os pratos assim, porque também ajuda a manter mais a temperatura do prato. Por exemplo, se eu botar uma folha num prato, né, quente, a folha vai acabar murchando mais rápido. Agora, uma pergunta que me fazem muito, agora vai a bola para você. A quantidade de comida é a mesma? Quando é empratado e quando é numa mesa gastronômica, por exemplo? Não, aí tem uma outra variável. Quando você monta a mesa, você não sabe quanto cada pessoa come. Essa é uma questão mais complicada. E tem muito desperdício também. Você tem que ter... Aí você trabalha com média, com previsão média. E aí vai sendo cada vez mais de acordo com o número de eventos que você faz. Quanto mais você faz, mais você vai... Se você é uma pessoa que controla, óbvio, né, controla os seus gastos, os seus preparos, aí você vai cada vez mais sabendo qual é a média que eu tenho que botar, mas sempre pensando que não pode faltar comida. Sim. É melhor que sobre, mas sim. nunca pode faltar comida para o cliente. Agora, já aconteceu do cliente contratar para evento pequeno, 30 pessoas e 60, aparecerem 60 pessoas na hora? Não, Não. Comigo não aconteceu porque assim, é muito específico. Eu falo, eu sou contratado para fazer especificamente uma quantidade. E quando é empratado, não tem como. Eu sempre tenho uma margem de segurança, porque, por exemplo, caiu um prato, quebrou. Eu tenho algumas porções a mais. Trabalho com um percentual, dependendo do tipo de evento, de 5 a 10% a mais, por exemplo, de ingredientes. É uma perda que eu vou ter, mas ela está dentro do meu orçamento.
né? Sim. Que é essa questão, por exemplo, no empratado, como a gente tinha falado que no outro a gente não tem previsão de quanto cada um come, mas no empratado é quanto o chefe serve. E a porção, a quantidade é a mesma. Então eu já saio do local, do local de preparo, sabendo quanto eu vou preparar de cada ingrediente para dividir para todo mundo de acordo com aquele número de pessoas. A previsibilidade é maior, o desperdício é menor, mas ao mesmo tempo me limita em outros aspectos. Né? Essa questão, porque tem essas outras dificuldades de prato, temperatura de prato, servir tudo Agora, igual. Thiago, É eu já passei por todos os públicos. Uhum. D, depois eu fui para o C, fui para o B e fui parar no A. São 26 anos, quer dizer, já tem bastante tempo. Só que o que eu percebi? O público A, ele paga pela exclusividade. Você concorda comigo? Assim, quanto mais alto é o poder aquisitivo, né, maior é a exigência. E quanto mais dinheiro você tem, realmente a galera quer uma coisa mais exclusiva, mais única, algo direcionado. Muitas vezes é quase um espetáculo, né? Então, uma coisa que eu percebi é que eu teria que ficar em todos os eventos. E, enfim, tu tem que ficar em todos os eventos que você é contratado, não é isso? No meu caso, então, principalmente quando é chefe, alguma coisa que... O teu é exclusividade, o aí teu é mais público. ainda, mais ainda realmente tem que ter. Porque é o seguinte, eu até conheço alguns chefes que têm equipes, onde ele tem um restaurante, ele serve a comida do restaurante, mas ele não tá. Para que ele esteja, e cobra mais um cachê de presença, né, para estar no local. Só que a exigência geralmente do público A, com essa questão de estar presente, eu vejo que é muito a questão assim, se eu quiser resolver, se tiver um problema e eu quiser resolver, eu quero tratar direto com quem eu contratei. Tá. Então eu quero poder falar diretamente com quem eu contratei, porque se eu estou botando meu dinheiro, eu quero o máximo de dedicação aqui de quem eu estou contratando. Então esse é uma grande questão. Tem essa questão ali da exigência, do poder de exigência maior. Sabe qual a vantagem? A vantagem é que o ganho também de lucro é maior. Então, você não precisa fazer tantos eventos. Você pode exigir, óbvio que a sua margem, né, é bem maior. Você exige, o seu produto é mais caro. Né? Pela exclusividade também se paga mais. Sim. Essa é a questão. Agora tem que se prestar um serviço de excelência, porque também, da mesma forma como você pode ser muito bem indicado e ganhar muito dinheiro aí, você pode morrer completamente. Porque uma pessoa dessa que é influente, e que todo mundo se conhece, desse meio A, todo mundo ali. Então, se você prestar um serviço ruim, o seu nome vai espalhado de forma negativa e você morreu para aquele grupo. Basta um evento. Basta um evento. Verdade. Você passa anos fazendo um nome e aí... Agora, quantos pratos, geralmente, público A, quantos pratos eles pedem por evento? Como funciona? Então, geralmente, o público A, a maior parte do tempo, são vários pratos pequenos, né? Geralmente a gente chama de menu degustação, é bem mais comum. Né? Geralmente sempre mais de 3, é o mais comum. Geralmente a gente fala, a entrada principal é sobremesa, 3 pratos, a classe B geralmente gosta mais, eles são mais acostumados com isso. Não são acostumados com pequenas porções de muitas coisas. Tem muita gente que fala assim, só isso aqui de comida, é comida gourmet, né? Fala, não é isso, cara. Quando você pega ali 7, 8 pratos, né, e bota 7, 8 pequenas porções, quando você vai ver o somatório, tem gente que não consegue chegar no final. Às vezes, assim, se o chefe não souber regular a quantidade de comida em cada um dos pratos, tem gente que vai chegar estufado no final. Eu tenho meu menu, por exemplo, tem 8 pratos, 8 tempos, né? Não são 8 tempos. São 5 pratos maiores e 3 intermediários, que eu chamo de limpadores de paladar. Né? Então, assim, são 8 momentos ali que a pessoa vai sentir sabores diferentes. Ainda tem mais. Se for muita coisa também, você pode saturar o paladar do cliente. Tudo tem que fazer sentido. Quanto mais pratos você coloca, mais você tem que pensar que os pratos têm que conversar um com o outro e tem que ter uma escala crescente. Porque se no meio do menu você bota um prato muito assim, top e depois cai a qualidade, a pessoa vai ficar com impressão ruim no final. Entendi. Então, assim, um grande tem desafio. toda uma estratégia, né? Tem toda uma estratégia dentro. Agora, qual a sua especialidade? Assim, qual o prato que você gosta de fazer? Que eu vi alguma coisa sobre comida bem temperada. Porque assim, eu gosto muito de... Não tem um ingrediente específico que eu gosto mais, mas eu gosto de uma cultura, digamos assim, mais. Eu gosto mais da cultura oriental, dos temperos orientais. Então eu gosto bastante de especiarias, alguns molhos, molho de peixe, que é um nampá, um molho de peixe fermentado, molho de ostra, shoyu, miso, aí diferentes tipos de miso, gochujang, por exemplo, que é uma pasta de pimenta coreana. Então, assim, eu gosto muito desses sabores que são diferentes e misturar esses sabores com ingredientes brasileiros, que aí dá uma fusão de sabores bem legal. Agora, quando o cliente te contrata, você
que dá as opções de cardápio? Ou ele já chega, eu quero isso aqui? Como funciona? Depende. Eu sento para conversar com ele para saber, entender primeiro o que ele gosta, se ele tem alguma coisa em mente, né? Mas aí, assim, ele gosta de comida italiana. Beleza, eu até posso montar um menu italiano dentro dos meus pratos, do meu conhecimento, mas ele está pagando pelo meu serviço, pelo meu nome. Então eu não vou aceitar que ele chegue e exija um prato específico. Eu quero que você execute esse menu aqui para mim. Eu falei, não, você vai ser o menu, mas dentro do que eu realmente trabalho, dentro da minha técnica. Porque eu também tenho uma assinatura. Sim. Então, e tu não vai se aventurar num negócio que tu fala, que é eu tenho que falar, não, isso aqui cabe, eu consigo, a gente faz. Que é uma coisa que eu sempre critiquei muito aqui no Brasil, que o pessoal aqui realmente, latino de modo geral, tem uma cultura de que o cliente sempre tem razão em tudo, em questão de restaurante. Sim. E aí vem um cliente que quer mudar, esse prato aqui é com frango, pode ser peixe? Não. O prato que o chefe criou. Cara, quando eu criei... Não, pode ser peixe. Proteína, acompanhamento e molho, os três têm que conversar entre si. Porque se eu troco um dos três ali por uma outra guarnição, por uma outra proteína, quando chegar a mistura não vai bater. E aí o cliente vai provar e vai achar que tá ruim e a culpa vai ser minha. Mas é porque eu concordo com isso. Aí o que acontece? Por exemplo, na França tem muito disso. O prato é do chefe, é o prato do chefe. Eu acho que o máximo que você pode, que o cliente pode pedir, o máximo que ele pode pedir é o ponto da carne, de repente, eu quero carne mais bem passada, mais mal passada. Até aí aceito. Tá pagando, aceito até nesse ponto. Agora, querer trocar molho, trocar proteína, trocar guarnição, eu particularmente não aceito. No meu tipo de comida, no meu tipo de cozinha. Tem isso aí. Agora, esses restaurantes aí que são rotativos, que servem prato executivo ali, eles trocam tudo. Arroz com feijão. Isso aí foi uma coisa bem colocada que acontece também, que a gente sempre fala muito lá para os alunos. A Lili até é muito incisiva nisso. Muitos dos clientes, às vezes, eles falam assim, eu vou fechar o teu buffet, mas eu quero que faça assim, eu vou querer que ele quer mandar no como é feito o buffet ali. Exato. Na verdade, ele escolhe o cardápio e você vai executar o cardápio dentro do roteiro que você sabe que tem que ser seguido. Exato. Quando ele começa a querer mexer na dinâmica mas eu sou chata. A Lília trava na hora. Eu já vi situações, sem brincadeira, de eu ficar com vergonha dela, às vezes, falar assim pro cliente, ela fecha assim e fala assim, eu não vou fechar a sua festa. Aí ele, por que eu não vou fechar? Por que não, eu... Aí ela... Já aconteceu situações, ela é testemunha, de eu falar assim, olha só, me passa o número do seu Pix. Mas pra quê? Não quero, não vou fazer a sua festa. Não, eu prefiro não fazer a sua festa. Aí a pessoa Sabe por quê? Tu falou do cliente ter razão, os latinos? Sim. Porque eu defendo que a gente você. vai brigar aqui no podcast igual... É verdade. A gente briga pra falar. Porque os dois ficam querendo falar. Não, mas a Fala. situação que eu já vi realmente dela fazer é de falar pro cliente assim, eu só faço festa que dá certo. Sim. Eu não vou fazer isso que você está me pedindo, que eu sei que dá errado. E você está me contratando para fazer sua festa ser um sucesso. Não é verdade? Aí, o cliente, por incrível que pareça, ele fala assim, gostei de você, agora eu vou fechar contigo, eu confio no teu trabalho. Então, a gente ensina eles ela está protegendo a própria festa daquele cliente. Sim. Porque ela sabe que vai dar errado, assim Só como você, né? Exato. Um grande problema nessa situação toda é assim, quando você monta um cardápio, você tem ali opções, alguns menus, por exemplo. Mas cada um deles já tem a previsão orçamentária dentro da sua, da maneira como você trabalha. Então, quando o cliente quer interferir, isso vai interferir, inclusive, no seu orçamento. Sim. Tem coisas ali, de repente, que vão ficar fora do que deveria ficar, fora da margem que deveria ficar. E se você cobrar mais do cliente essa diferença, ele não vai querer pagar. Então, mas por que está me cobrando mais? Porque você está querendo um negócio muito diferente, exclusivo, que vai me gastar mais, eu vou perder tempo, eu vou perder o gasto de comprar outros produtos. Então, para evitar esse tipo de problema, tem que entender que é isso aqui. Você quer um negócio mais exclusivo ainda? Então a gente vai sentar, porque aí eu vou mudar o preço, porque aí o seu produto vai ser um produto desenhado só para você, aí o meu preço vai mudar. Agora, nem toda festa vale a pena pegar. Exatamente. Quando você sente o cliente, aquele cliente vai ser problema porque ele quer que seja do jeito dele. É melhor não pegar, porque não vai sair bom. Eu já neguei ser chefe de restaurante por causa disso. Quando eu cheguei lá com um menu, ia ser contratado como chefe. Cheguei com um menu. E os contratantes, que ninguém cozinhava, chegou com um menu que era 2,5 vezes o tamanho do menu que eu cheguei. Falei, cara, isso aqui é inexecutável. Você falou uma das coisas que eu falo muito ali pro time da universidade. Assim que eles entram no treinamento, a primeira coisa, eles começam
querem colocar muitos pratos. Gente, não é isso, não é sobre cardápio, mas sim você fazer o básico bem feito com um a mais. Até porque quantidade sabe? não é qualidade. Né? Pelo contrário, quando você coloca muitas opções, isso causa dúvida no cliente. Se o cliente está em dúvida, ele não fecha, sabe? Então, são duas coisas. Uma, se você tem muitas opções de menu para o cliente, então ele fica perdido, são muitos pratos. Sim. E o outro é se cada menu que você tem tiver também muitos pratos. Porque quando você cria mais opções, as pessoas começam a comer mais de um, mais de outro, um pouquinho do outro, e a chance de sobrar de um ou outro é muito grande. Então, limita um pouco mais. É verdade. Né? E você tem um tempo para servir. Eu vou colocar 2, 3 proteínas, ou vou colocar 7 proteínas, 5, 7 proteínas. Se eu botar 5 proteínas, eu vou ter 2, 3 que vão sobrar. Até porque o cara vai querer repetir uma e vai largar outra, sei lá, aí realmente vai haver um desperdício. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, só para ver se você faz a precificação igual eu faço. Como você faz essa precificação? Vamos lá. Basicamente, depende no meu negócio especificamente, a minha precificação ela é de acordo primeiro com o tipo de menu que é escolhido pelo cliente. E a maior parte do tempo, o que mais pesa para mim é a proteína. Eu quero um menu com frutos do mar. Então, eu faço a minha ficha técnica, né? Eu tenho ficha técnica para cada prato meu, cada prato que eu crio, eu faço a ficha técnica. E aí na ficha técnica, além do custo dos itens todos, ele tem a margem de perda de cada produto depois de processado in natura e depois de processado. Porque vai limpar, né? Vai fazer... Exatamente. Eu tenho os custos fixos também, dentro da minha planilha, tem um quadro só de custos fixos e custos variáveis que eu posso preencher ali, e é uma planilha dinâmica, então no final eu boto a margem de lucro que eu quero em cima daquele prato, na ficha técnica, e automaticamente ele me gera o preço de custo e o preço de venda com aquela margem, né, que é basicamente o que eu consigo, e eu multiplico pelo número de pessoas que o meu evento vai ter. Eu faço quase isso. Eu pego quantas pessoas é o evento? 100 pessoas? O que eu vou gastar? Qual é o cardápio? Aí coloco lá tudo que eu vou gastar. Depois, quanto que eu mereço ganhar para poder entregar essa festa com sucesso? Porque, na verdade, é uma responsabilidade tremenda, né? É o sonho de uma pessoa. Aí eu vou e é onde eu coloco o valor da tabela, que o nosso preço é todo tabelado, né? Mas também é uma outra pegada. Thiago, você nessa pegada que você tem desse know-how, as próprias pesquisas dizem que o número de veganos, o número de pessoas que está, inclusive, crescendo muito. Você já tem algo específico para esse público também? Isso entra na sua tabela? Você já trabalha com essa... Então, eu já fiz eventos para público vegano. É um pouco complicado, né? Porque dentro do público vegano especificamente, a gente tem alguns que são mais radicais. Então tem limitação. Muitas restrições. Né? Por exemplo, porque tem gente que não aceita que na panela que cozinha a comida dele tenha cozinhado carne algum dia. Caramba! Sério? Então, assim, você cozinhou... Mas aí você compra uma panela só para ele? Não, aí eu não sei. Eu já vi. Eu já vi. Então você fala, não, você fica tranquilo que aqui nunca teve. Tem como falar assim, nas minhas panelas eu cozinho carne. Então você tem problema com relação a isso? Se tiver problema com relação a isso, a gente já nem começa. Caramba. Não, Thiago, pede para comprar uma panela nova para você. Assim, você compra um kit lá, deixa pronto que eu vou para lá para cozinhar. Exatamente. Você chamou de radicais mesmo. Caramba. Mas tem gente que é radical nesse nível, né? Tem gente que não entra numa cozinha que um dia cozinhou carne. Nossa. Entendeu? Tem gente que não entra num restaurante que tem carne no cardápio, mesmo que tenha prato vegano. Tem gente que é nesse patamar. E aí, para esse tipo de gente, radical demais não funciona. Agora, para quem é um nível de vegano, assim, simplesmente só não come carne, mas não tem esse problema, eu faço de boa. Eu já fiz várias vezes. E realmente, assim, trabalho especificamente para isso. Porque também tem gente que dá umas burladazinhas ali. Mete assim, a gente sabe que tem já pessoas que vão botar ingredientes... Tem gente que nem sabe também, às vezes. Por exemplo, no vegano você não pode botar vinho. Eu vou botar vinho num prato de um vegano, o vegano não come vinho, não toma a maioria dos vinhos. O vinho tem que ser vegano também. Porque num processo de produção do vinho, tem lá uma enzima, não sei, uma substância química que é colocada na maioria dos vinhos e que é de origem animal. Entendi. Entendeu? Então tem que saber até isso. Aí o cara bota um vinho comum e não diz que o vinho não diz que o vinho não era vegano. Entendi. E aí você pode estar fazendo um vegano e consumir um produto que não é vegano. Entendeu? Agora, uma curiosidade, tu já tomou algum calote?
calote, já tomei. Mas não foi... Não, Quem dia, nunca? dia. Cara, Do cliente te contratar, você fazer o evento e... vou te dar uma não, parte, depois eu quito o restante. Não com o cliente diretamente, mas foi com a pessoa que intermediou a negociação com o cliente. Caramba. Né? Ela pegou metade do valor e a segunda metade que ela recebeu. Porque eu trabalho assim, geralmente eu trabalho com a primeira parte, recebo a primeira parte que eu compro os ingredientes para montar tudo. E no dia do evento, antes de começar o evento, eu recebo a segunda. Sim. Para não correr o risco. Eu só recebo 30 dias No dia antes. do evento? Hã? Você Sim. recebe no dia do Sim, evento? porque eu recebo Mas a no pegada dele é diferente. No dia antes de fazer. Mas por quê? Aí, como é uma pegada diferente, os meus custos já foram cobertos pelo primeiro 50%. E ainda tem uma margem, dentro dos 50%, ainda tem uma margem ali, de repente, de garantia. Sabe por que ele recebe no dia? Eu vou te falar. Porque não esqueça que ele é major da Polícia Militar. Também tem isso. Então, se você der calote nele, ele vai atrás de você. Eu não, eu tenho que cobrar 30 dias antes do evento. Na verdade, isso. também o evento dele é menor, né? São 20, 30, assim, a gente exatamente. faz É. 150, O 300 contato é- pessoas, aí a O gente tem contato é que mais fazer... pessoal. E tem mais um detalhe, né? Imagina para um cara de um público A, né, que está ali recebendo, de repente, um empresário com quem está querendo fechar negócio, e aí chegar no dia do evento, mais horas antes, eu cheguei, ele fala, não vou pagar agora. Eu falei, tá bom, não vai ter evento, não vai ter jantar. O que ele vai falar pro cliente dele? Né? Ou É então, outro público, é diferente, a pegada é outra. Exatamente, é mais complicado. Então é difícil acontecer. Mas para mim, assim, nessa parte nunca tive problema com relação a isso também. Sempre funcionou para mim. Né? Sempre funcionou tranquilamente. Agora, Tiago, vou perguntar um negócio pro Tiago. Pode? Deve. Tiago, eu vi lá que tu tem 100 e poucos mil seguidores, não é isso? 134 mil. Só que teve um dia que eu fui olhar para poder fazer o convite para você, e me deparei com você fazendo lá uma comida, e você estava de avental sem camisa. Sem camisa. Aí eu, Polêmica. polêmica, aí eu olhei e falei assim, eu te chamei. Aí eu, amor, Eu olha só, ele tá com 100 mil seguidores, mais de 100 mil seguidores, mas olha a pegada, ele vai, bota o avental, fica sem camisa, ainda vai pra academia. Tá saradão, pô. Aí eu ainda falei- dá pra botar, não Tava- pode ser aquele chefe barrigudo, mas também tem que botar um casaco, fechar o casaco. Não, aí eu falei pro Rogério, amor, vamos fazer essa pegada também. Falei. Fazendo ovos mexidos cremosos. sem Não, camisa, mas tá ficou vendo? legal. Aí ele ficou legal. acordou Dá audiência, cedo pô. e começou. Ele acordou audiência. cedinho, foi direto pegar peso. É Aí eu que ele vou vê ser se tá cozinheiro bom. pra fazer. Amor, audiência. Faz parte do marketing. Exatamente. Não, mas é legal, é legal. Me fala aí é um restaurante que você tá nessa pegada de jantares. Isso. É o G-Spot, né? Que na verdade tem uma pegada. Esse nome tem várias maneiras de você interpretar. G-Spot, na verdade, é a panela do G. E aí a panela pode ser do G do gato, né? Porque o símbolo é uma meia-lua com um gato, inclusive o G. E aí, por que a panela do gato? Miau! São dois motivos. E aí são dois motivos. Panela, porque é um grupo seleto, porque são jantares para 10 pessoas apenas. E panela, porque é minha comida especificamente. Ao mesmo tempo, se lido como G-Spot, que significa ponto G. E aí é o objetivo, ponto G, a gente proporcionar prazer gastronômico para as pessoas. Agora eu vi que não tinha mais. Tem que reservar antes, não tem mais vaga. Para esse mês que a gente começou já acabou Olha. e agora só em outubro. E a gente, assim, o objetivo, na verdade, não é um restaurante de portas abertas, não é chegar lá e simplesmente achar que vai entrar, porque não. É uma lista, a pessoa solicita, né, faz a reserva e só recebe o endereço mediante a reserva, especificamente. E é um menu degustação de 8 tempos, são 10 pessoas, mesa coletiva, um mesão. As pessoas vão chegar ali. Primeiro vai chegar, é uma casa realmente, nossa casa lá, então a casa no Jardim Botânico, muito bonita, mas é um ambiente de casa, bem legal, uma casa muito bacana, as pessoas são recebidas na sala de estar, fica ali esperando quando todo mundo tá junto, aí recebe ali um welcome drink, uma comidinha para beliscar, Gostei de leve. disso. É uma experiência, É uma né? experiência Não é só gastronômica. uma... Depois, quando todo mundo chega, a gente vai todo mundo para mesa e começam os 8 tempos de menu, né? Cada um ali vai... E coloca uma degustar. musiquinha ambiente. Tem uma música ambiente, um ambiente legal, iluminação e aí tipo um quintal, um terraço, mas toda uma área toda com pedra, bem legal, uma decoração bacana. Muito Quanto tempo legal. antes a pessoa precisa estar
fazendo esse tipo de reserva? Aí depende da demanda, né? Realmente, assim, quando Já eu põe abro, nosso eu abro. nome na lista. Quando eu abro a reserva, essas agora acho que em 2 dias eu fechei Nossa. no mês de setembro. É. Né? E assim. Pô, não esquece de avisar a gente, não. A Já gente tá vai bom. sim. Eu É, já botei o nome Já na está lista. reservado. Já. Como é possível ganhar trabalhando com buffet? Quanto é possível? Um buffet realmente bem estruturado, qualidade de comida, sabe? Que pense mais no cliente do que nele mesmo, sabe? Que se entregue 5, 8 mil por evento. Você, com todo esse know-how hoje, tudo que você pegou aí de experiência, tudo que você aprendeu, mas se você pudesse voltar lá atrás, aquela Lilian lá, o que você teria feito diferente, por exemplo? Nossa, aquela Lilian ralou muito, mas porque não tinha conhecimento e queria muito crescer, queria muito ser dona do seu próprio negócio, né? Desde 12 anos que eu falo que eu queria ser empresária. Então, eu iria investir em conhecimento. Bati muito cabeça. E quanto Até eu ter consciência disso. E eu lembro demorou. também, assim, há um desperdício de dinheiro grande, que a gente às vezes comprava coisas, né? E para ver se ia dar certo. Aí Na não dava verdade, certo. Por isso que a gente fala que sem o conhecimento você faz muita coisa errada desperdiça. até dar certo. É E tentativa e achando erro, que né? tá certo. Tentativa e erro. É tentativa e erro. Tentativa e aí, e erro. quando você não tem conhecimento, você mais erra, Sim. né? Tenta mais vezes e erra mais vezes. Exatamente. Agora, Por que você acha que muitos buffets quebram hoje? precificação errada e também não sabe administrar aquilo que ganha. Mistura suas finanças, empresa, pessoal, não sabe o que é capital de giro. Por isso. Porque eu costumo dizer o seguinte, é um dos poucos ramos que você... Cara, o cliente, na verdade, ele está pagando todo o custo da festa, todo o custo do buffet. Então, você recebe para depois você entregar. Ou seja, ele está cobrindo o custo, você ainda está te dando lucro. Então, por que você quebra? Administração, cobrar errado. E você acha que seria ideal, no caso, montar um buffet ou um restaurante? Montar um restaurante tem que ter grana. Você tem que comprar ou alugar um ponto comercial, você vai ter despesas fixas, luz, água, IPTU, funcionários, investir em maquinário para você comprar comida sem saber se vai vender ou não. Agora, o buffet, você consegue começar sem nada. Qual é o maior desafio do buffet? Sem dúvida, treinar a equipe. Você ter uma equipe que realmente venha vestir a camisa pelo seu buffet. O que é preciso para ter um negócio de buffet? Conhecimento. Dinheiro nenhum, conhecimento. O que eu reparei? A maioria dos buffets, eles começam errado. A pessoa não conhece o ramo, não sabe nada de buffet e ela acha que tem que comprar louça. Louça é uma das últimas coisas. Primeira coisa, você tem que montar o seu cardápio de acordo com o seu público, de acordo com a sua região, fazer uma pesquisa de mercado para você saber ali o valor que você pode cobrar. Montou o seu cardápio? Vai para a precificação, fez a precificação, vai captar cliente. Aí sim, vai entrando o cliente, aí você depois vai para a técnica. Só que todo mundo quer ir para a técnica primeiro, sem saber o empreendedorismo. Para você ter sucesso no ramo de buffet, não é só a técnica. Você tem que ter um buffet muito bom, mas você também tem que saber empreender. Aí sim o negócio prospera. E o que realmente gera lucro para que a pessoa possa avançar com o buffet? Lucro, toda empresa, para ela ter sucesso, ela precisa ter clientes entrando. Então, se você sabe captar cliente, tem uma agenda cheia, se você sabe precificar, se você sabe administrar aquilo que você ganha, impossível você não ter sucesso com buffet. Você precisa desses pilares. Essa questão hoje, né? Você pode chegar e alugar todo o equipamento do buffet. Todo. Né? Louça, talheres, Exatamente. copos, recheios, você pode alugar tudo, decoração, Sim. você consegue fazer tudo. Sim. Então, realmente, se você já tem um dinheiro captado do cliente antes, como você falou, de repente, com 30 dias antes, tendo todo o Sim. dinheiro, no início vai diminuir tua margem de lucro, mas é o tempo de você É isso aí. conseguir se Capitaliza capitalizar para depois, pra aos investir no poucos, seu material. investindo, de repente, no que está te tirando mais dinheiro naquele É isso momento. aí. E depois, os que são mais baratos, você deixa para o final. Né? Você monta de Olha acordo com a como- sua possibilidade. Olha como o Exatamente. conhecimento é importante. Quem me dera que há 20 e poucos anos atrás eu tivesse acesso a esse conhecimento. Tem uma turma que começou agora, tem 5 semanas.
E a primeira coisa, os iniciantes, Lilian, vou comprar minha louça. Aí eu falei, você já tem cliente? Não, estou iniciando agora. Para que você vai comprar louça? O dinheiro que você vai gastar com louça, por que você não investe em tráfego pago para você captar cliente? Então, tá entendendo como começa errado? Aí o que ia acontecer? Ela ia comprar louça que ia ficar dentro de casa guardado e Esperando cadê o os cliente. clientes? E Pra ainda o dia entrar... que ela tivesse o cliente. Exatamente. Quer dizer, o próprio negócio tem que se pagar. Na verdade, tudo vai ter que, assim, um dia para você crescer, você vai ter que investir. Só que cada Tem um coisa tem momento. o seu momento. Exato. Né? Primeiro ele estrutura todo o negócio, é o que ela fala. Dá para montar o buffet do zero, sem botar dinheiro nenhum. Dá. Vai ter o quê? O básico, o resto você vai fazer tudo locado. Isso. E vai crescendo, né? Sim. Aí você vai adquirindo. Vai além- investindo. Olha, eu tenho... Pô, cara, à medida que você vai investindo no teu negócio, você vai tendo mais dinheiro. Por quê? Depois que você tem todo aquele material pago, é seu, você não cobra mais aluguel. Aí você consegue o quê? Dar um desconto para o cliente. Ou então, quando você não dá um desconto, aquele dinheiro que seria de aluguel passa a ser seu. Então, a tua lucratividade, seu lucro fica maior, sabe? E o que você diria com relação aos buffets que iniciam sobre concorrência? Não Que olhe eles para a mais- concorrência, você tem que olhar para o teu negócio. O que acontece? Eu vejo muita gente perdendo tempo olhando o concorrente. Gente, eu nunca fiquei olhando o concorrente. Eu olho pessoas que estão São referência. num nível que eu quero chegar, que estão acima de mim. Aquelas pessoas são referência, são inspiração. Mas não perco tempo olhando o concorrente. E algumas pessoas, inclusive. Cada um se- cobra seu preço. Se preocupam também com isso. Muitos buffets iniciantes, né, no caso, a gente viu o caso de algumas alunas, inclusive, falando que elas, quanto mais barato elas cobram, mais elas acham que vão ter sucesso, porque elas vão ter muitas festas. O maior erro de buffet é sair pegando um monte de buffet no mesmo dia. Por quê? Você pensa o seguinte, cara, se eu ganho 5 mil nesse buffet, epa, o que eu vou fazer? Vou pegar 2 que eu vou ganhar 10. Só que é aí que você começa a cair. Por quê? Você não tem olhos para 2, para 3, para 4, não tem. Começa a cair a qualidade. Uma forma de crescer é através de franquias, de licença, mas aí é uma outra parada. Você tem toda uma estrutura, tem equipe para poder, tem supervisores, que não é o caso do buffet quando começa a crescer. Ele mal entrega um evento, ele já quer... Não, e às vezes não cobre nem o custo Sim. que ele vai estar entregando. Aí ele vai se enfiar num buraco cada vez maior. E o buffet é o seguinte, ou você ganha um dinheiro bom, ou você perde muito ao ponto de você ter que vender tudo que você tem. Por quê? Se você, 5 mil de lucro, cobrou errado, prometeu uma coisa o qual não pode cumprir, 10 festas, 50 mil. 100 festas, quase $500 mil. Então, aí começa o problema, entendeu? Não, e às vezes ele não tem nem dinheiro para entregar aquele buffet, porque ele cobrou errado lá atrás, ele começa a fazer promoção para ele poder tapar aquele buraco, mas lá na frente... Sim. Só tá jogando, Buffet só em tá jogando promoção. pra frente o problema. Bola de Gente, neve. Bola de buffet em neve. promoção não existe. Não existe promoção de buffet. A gente lida com comida. O garçom, a equipe vai fazer mais barato para você? Não. O mercado vai fazer mais barato para você? Não. Então, buffet que coloca promoção pode ter certeza que está passando dificuldade. O maior problema hoje é o seguinte: o buffet, ele cobra um valor o qual ele não consegue cumprir, só que aí ele fica desesperado, faz promoção, porque ele fica desesperado para fechar um evento para poder cumprir com o evento anterior. Sim. Isso vai se tornando uma Ele bola de bota neve até Ele tapa, ele quebrar. E ainda vai vai ter- tapando aquele buraco. Mas ainda vai muitas vezes baixar a qualidade dos produtos que ele Sim. Sim. usa, né? Para poder comprar produtos mais baratos, numa qualidade inferior, para poder tapar o buraco também Pra do tapar o orçamento, buraco. do orçamento Exatamente. da promoção Não, que ele que ele tá fazendo. No dia da festa, o cliente ele não quer saber disso. Você Sim. cobrou, ele te pagou e ele quer receber aquilo que ele né, te contratou. É aquilo, pode ser um ramo muito bom, mas tem que saber trabalhar. Você o cara botava azeite, vai botar aquele óleo composto no lugar do azeite. Não, e muitas das vezes Imagina. eles acham, né, que caindo a qualidade, na verdade ele vai ter, na verdade é um tiro no pé.
porque ele não tem mais aquele valor para poder entregar a festa com aquela qualidade. Então ele Sim. começa a colocar Não, e só vai coisas- caindo, só É, vai ele caindo. coloca, né, Outro dia a gente coisas deu um de má exemplo disso de um qualidade. restaurante. Que o restaurante, talvez você já tenha visto isso acontecer. Um restaurante que era bom, Uhum. de repente ele vai cair na qualidade, ele vai ficando vazio. Aí você vai vendo assim, pô, o restaurante tá vazio. Aí tu conversa com o dono ou conhece alguém, o cara fala assim, não, tá difícil, né? Aí ele faz o quê? Vou tentar comprar coisas mais inferiores Ah. para poder ter um preço melhor. Porque não tá vindo cliente. Sim. Só que ele só vai indo pro buraco cada vez mais, porque ele vai caindo Caiu a muito, qualidade. muito. E nego corre mais ainda dele. E uma coisa também que acontece muito, as pessoas olham, né, quem está empreendendo, ele coloca preço no trabalho dele. E assim, não agregue preço, agregue valor ao seu Valor. trabalho. Sim. Exatamente. Porque se você agregar valor ao seu trabalho, o preço vai ser a consequência do quanto o cliente vai pagar baseado no valor que você colocou no seu trabalho. Exatamente. Né? As pessoas não se valorizam e nem valorizam o trabalho que elas têm. Essa pegada de agregar valor, a gente teve um exemplo agora recente. Uma das alunas da universidade mandou uma mensagem e falou assim: eu tava com o meu buffet, com a precificação que ela fazia, a Lília ensinou as formas de precificar, aí ela foi e mandou um texto gigante falando: Lília, o buffet que eu fechava por 9.000, eu fiz tudo que você me ensinou quanto a valorizar isso, porque ela ficava se equiparando assim, meu preço é esse, porque todo E ela mundo tinha um aqui tem trabalho esse. bem bacana. Ela tem um trabalho bem bacana. Ela iguala o preço dela com, às vezes, o concorrente dela ali. Mas se ela der valor a ela, ela vai poder ter um preço muito maior do que o dele. E no texto veio assim, um buffet que eu cobrava 9.000, eu cobrei 16.000. E o cliente dobro. fechou. Ela ficou felizona, o cliente fechou. Tem 2 dias que eu recebi essa mensagem. Bem Não é? legal, né? Pô, inclusive, ela botou no final do texto Olha, assim, já pagou o curso. Ela botou assim mesmo. Olha. Ela falou, já pagou o curso. Enfim, se dedicar, Não. dá para mudar de vida, assim. Chegamos no final aqui do programa e, muito obrigado pela presença. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, galera. Um Valeu. prazer Tiago, fala seu Instagram pra galera aí também, né? Pode deixar aí. O prazer foi meu, fico muito feliz pelo convite, acho que foi um papo muito proveitoso, a galera teve muita coisa para absorver. E quem quer me seguir nas redes sociais, me sigam, não é que é ordem, tá? Thiago Gato, _Masterchef, Thiago com H, Gato com 2 T's, sigam lá que tem muita coisa boa. E vem mais coisa boa ainda pela frente. Valeu. Valeu. Tchau, galera.